Olá para você que acompanha o SNTV, a gente continua hoje a entrevista com os candidatos ao governo do estado. Nós temos vários estreantes este ano, um deles está ao meu lado, é o Gianfranco Guzmão, ele é professor, ele é geógrafo formado, amapaense, professor de geografia, mas está licenciado atualmente para atividade sindical e é o candidato ao governo do estado pelo PSTU. Obrigado por estar participando com a gente aqui no SNTV dessa rodada com os candidatos. Obrigado pelo convite, Sérgio. Então, de onde foi que surgiu assim, o convite para você concorrer ao cargo de governador? Olha só, população da Amapá, a gente percebe a necessidade de organizar a classe trabalhadora e o PSTU sempre esteve na luta do lado dos trabalhadores. E aí a gente saiu lançaram o nosso nome como candidato, o partido aprovou, teve a convenção, e eu estou aqui para defender as propostas do meu partido voltado para a classe trabalhadora. Pois é, o PSTU, em toda eleição, prega que o Estado ou o município, o poder público, né, se aposse de alguns serviços, como, por exemplo, o sistema de transporte público. Né? Que outra proposta assim, seguiria essa mesma trilha? Olha só, a gente defende sim a estatização do transporte público, nós defendemos a estatização a reestatização das empresas privatizadas a nível nacional, como, por exemplo, a Vale, o sistema Telebrás. Por quê? Porque a gente sabe que isso serviu principalmente para os empresários, a gente quer que seja para a classe trabalhadora. Por exemplo, a Vale do Rio Doce foi vendida a preço de banana. Olha que a banana está cara, mas essa foi bem... Como estão vendendo agora, por exemplo, a Embraer. A Embraer que está sendo privatizada, estão querendo passar para a Boeing. Empresas que dão lucro, que davam lucro, né? Então, o que dá lucro deveria ser para a população de espaço para a iniciativa privada. Nós somos contrários a isso. A gente quer que para a privatização da Petrobras, da Embraer, certo? E restatize aquelas que foram privatizadas, como, por exemplo, a Vale do Rio Doce, o sistema Telebrás, e todas as outras foram privatizadas nos anos que vem sucateando. Na verdade, sucatearam elas, e aí depois passaram para a iniciativa privada dizendo que não dava lucro. O que aconteceu foi o aumento do desemprego. Mas nós temos, por exemplo, um caso de empresa ainda estatizada, que é a Petrobras. Isso. Né, que quer privatizar também. Pois que deixou de se modernizar, que foi assim saqueada por um esquema de corrupção grande. Isso não é um exemplo de que não dá certo o Estado tomar conta de um empreendimento como esse porte? Dá certo sim, Sérgio. Dá certo. O problema... O Estado não é muito lento para isso? Não, o Estado não é muito lento, porque são lentos as pessoas que estão governando lá o Estado e que se apropriaram. Por exemplo, a corrupção na Petrobras, o esquema Lava Jato e tudo, o PSTU defende cadeia para corruptos e corruptores e confisco dos bens. Nós achamos que todo corrupto e corruptores tem que estar na cadeia, e não só na cadeia, que depois vão para casa quando eletrônica, não. Tem que confiscar os bens dessas pessoas. Nós temos exemplo, tem gente que está preso lá em Curitiba, tudo. É cadeia. Se foi corrupto e aprovado, vai para a cadeia. É isso que nós defendemos. Então, essas empresas, por exemplo, a Petrobras é líder mundial de exploração de petróleo em grande profundidade. Se a gente descobriu o petróleo no pré-sal, foi investimento científico. E aí já estão querendo privatizar o pré-sal, certo? Então, ou seja, a gente é contra que investimos, gastamos, depois passamos para a iniciativa privada. Isso deve servir, sim, para a população mais pobre, mais carente, para a população que mora na periferia. É por isso que nós defendemos a estatização da mineração. O estado do Amapá é rico em minério. Nós sabemos que a mineração é uma das principais formas de exportação, de crescer a economia do estado. Quem deve tomar conta da mineração? O Estado. Então seria criada uma empresa, o governo criaria uma empresa para fazer a exploração direta para fazer a exploração mineral. direta, mineral, obedecendo os estudos dos impactos ambientais, porque tem que fazer um estudo sério sobre a questão ambiental, porque não adianta eu só explorar e depois tem que ter um estudo sério sobre o impacto ambiental, e aí sim, os recursos, o lucro que der que seja voltado para os trabalhadores, não para enriquecer um pequeno punhado, porque o que acontece? Quem está explorando nessas mineradoras é um grupo de empresários, de banqueiros que lucram, e a população fica fora disso tudo. Candidato, onde o Estado se apropriou de empreendimentos, no caso da Venezuela, por exemplo, não deu certo. Olha só, a Venezuela, na concepção do partido, ela não é um modelo de socialismo. Nós do PSTU fazemos um chamado à rebelião social, certo? Então, o Maduro, na nossa concepção, para a maioria da esquerda, o Maduro é um representante do povo. Para nós, ele é um ditador. O Maduro, o Ortega, que também é um assassino, ditador assassino, então não é referência para nós. A gente defende um socialismo da Revolução Russa, os 5 primeiros anos.
Os 5 primeiros anos da Revolução Russa. Qual era a diferença? A diferença é que, tu imagina, um país semi-feudal, agrário, o país mais pobre da Europa, em 1917 fez uma revolução. E ver o que aconteceu com a União Soviética nesses anos. Se tornou uma das maiores potências, brigava de ponta a ponta com os Estados Unidos, ou seja, acabou com a fome, com o desemprego. Só que depois o Lenin morreu por uma fatalidade, assumiu o Stalin, e aí a história conta o que aconteceu. Ou seja, os 5 primeiros anos a gente reivindica, depois constituir a Revolução Russa. Como é que vai ser a estratégia? O PSTU vai sair sozinho na eleição? Nós saímos sozinhos, não que a gente o PSTU não coliga com ninguém. É melhor só do que mal acompanhado. É um ditado popular que diz que é melhor só do que mal acompanhado. A gente é sozinho, não é sectário, é xiita, não. É porque nós temos um programa que é voltado para a classe trabalhadora, que é voltado para a população mais carente, para as mulheres, para os homossexuais, para os LGBTs, para os negros e negros. Nosso programa, e nem todo mundo defende isso. Nós defendemos o fim do sistema. Mas, por exemplo, partidos como o PSTU e outros partidos assim podem desaparecer se não elegerem deputados federais, né? Se não tiverem congressistas esse ano. O que vocês estão fazendo aí para não desaparecerem? Sérgio, tu tem razão. A legislação colocou a faca no pescoço dos partidos pequenos, partidos que não têm deputados, senadores, ou seja, colocou a faca no pescoço. Primeiro, essa é uma diferença clássica entre o PSTU e os outros partidos. A eleição não muda a vida da classe trabalhadora. Porque se mudasse a vida, a cada 2 anos tem eleição. Tem agora para governo, para presidente, para tudo, mas daqui a 2 anos vai ter para prefeito. A cada 2 anos tem eleição. E o que é que mudou? Aqui no estado do Amapá, por exemplo, a gente vive revezando o poder por grupos políticos. Há quase 3 décadas. Eu faço uma pergunta para a população do estado. Há quase 3 décadas tem oligarquias revezando o poder. O que é que mudou na tua vida nessas 3 décadas? Vai nos hospitais públicos e vê se mudou alguma coisa. Vai nas escolas públicas e vê se mudou. Então, quem sabe, quem sente na pele, sabe ter, eu sinto na pele. Eu sou precarizado, eu sou profissional da educação que tem salário parcelado, que não sou valorizado, certo? Como todos os profissionais da educação, eu sei o que é isso. Então, o que acontece? A eleição, ela não muda a vida da classe trabalhadora, não. A gente está... se não muda, então por que vocês participam da eleição? Nós participamos da eleição para colocar o nosso programa e fazer um chamado para a população se organizar. Só através da organização dos trabalhadores que a gente pode fazer com que os de cima caem, derrubar os que estão lá de cima. E nós apontamos essa saída. O senhor está parece com 3% das intenções de voto na última pesquisa do Ibope. O que é que o senhor vai fazer para ficar mais conhecido? Qual vai ser a estratégia do PSTU, a linha de discurso do PSTU na eleição? Olha só, primeiro que a eleição não é nada democrática. Diz assim, vamos participar não é nada democrática. Eu vou ter o quê? 11 segundos para apresentar meu programa. 11 segundos. Enquanto tem outros que vão ter 3, 4 minutos. Então, já, começando por aí, não tem nada de democrático. E a gente até agradece o espaço. A gente está vendo o teu programa. Nosso canal de vídeos. Canal de vídeo, muito assistido. Muito obrigado pelo espaço cedido para você. Nem todo mundo abre espaço para a gente. Certo? Então, o que a gente vai fazer é colocar nas redes sociais e tentar atingir o máximo possível pelas redes sociais, porque, de outra forma, não dá. Em 11 segundos, vai ser difícil eu chegar e dizer, vai aparecer lá, contra burguês, vote 16, PSTU de novo, algo muito rápido, porque é diferente. Então, se quem quiser conhecer, de fato, as propostas do PSTU, vai ter que acompanhar a gente nas redes sociais, e ver a gente onde a gente se encontra. A gente faz encontro nas periferias, com trabalhadores rurais sem teto, sem terras, certo? Com rodoviário. Ou seja, o nosso programa é voltado para a classe trabalhadora, para o povo pobre oprimido, para os negros, LGBTs, certo? Para as mulheres, que a gente sabe, que no Amapá o feminicídio aumentou de uma forma significativa, no Amapá e no Brasil inteiro. A gente combate o racismo, o machismo, a opressão, a homofobia. O nosso programa é voltado para esse tipo de coisa, certo? Ou seja, que os trabalhadores governem de fato, através dos conselhos populares. Certo? Não adianta, vou eleger o Jean Franco e a Assembleia Legislativa é toda a oposição do Jean Franco. Como é que eu vou governar? Porque tu pode perguntar assim, se tu for eleito e a tua Assembleia for oposição... Pois é, mas aí o Jean Franco, o governador, se relacionaria com os deputados? A gente tem que conversar, sem problema nenhum. Por exemplo, o governador Jean Franco, ao tentar lá no ano que vem, eu vou ter que chegar com a Assembleia Legislativa, eu preciso governar. Mas um partido que diz assim, que é antes só do que mal acompanhado... antes só pelo menos na eleição, né? Não, na eleição a gente tem o nosso Mas na hora de governar, tem que governar com ajuda, com apoio, né? Para que eu
da seguinte forma. Se eu quiser governar, eu vou ter que sentar com os deputados, porque senão não vai passar nenhum projeto nosso. Sentar com o deputado, mas é o seguinte, tentar dizer, olha, o projeto é para o trabalhador. Se eles não quiserem negociar, aí é por isso que a gente faz. O trabalhador se rebele, se organize, faça uma rebelião social. É dessa forma. Por isso que a gente, olha a diferença, a gente defende o governo através dos conselhos populares. E sejam revogáveis. Não está fazendo aquilo que o trabalhador necessita, tira e coloca outro que faz. O que seriam os conselhos populares? Os conselhos populares são as organizações dos trabalhadores. Como o trabalhador da educação, ele sabe a necessidade da educação. O trabalhador da saúde sabe a necessidade da saúde. Quem está lá na maternidade Mãe Luzia, no hospital de emergência, sabe o real motivo. Então os conselhos populares teriam participação dentro do governo? Direta. Eles diriam como investir o nosso dinheiro, o nosso recurso. É os conselhos populares que governam, não a Assembleia Legislativa. Entendi. Porque a Assembleia Legislativa é tudo completo. Quem manda é o empresário. Quem paga a banda escolhe a música. Então a maioria dos deputados... Vocês imaginam, quem paga a banda escolhe a música. Se eu estou pagando a banda, eu vou escolher a música que eu quero escutar. Então tu imagina o seguinte, a maioria dos empresários tem seus deputados, seus senadores... E aí, nesse sentido, se eles pagarem, estão com o rabo preso, vão fazer aquilo que o empresário não faz doação, faz investimento. Entendi. Conversamos aqui, francamente, mais uma vez, com um representante do PSTU, e neste ano, Jean Franco Guzmão. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Por participar com a gente do SNTV. Valeu. Obrigado por tudo, obrigado pelo convite. Legal. A gente conversou com o Jean Franco Guzmão, professor, geógrafo, ele é professor da rede pública, amapaense, 45 anos, candidato ao governo do estado pelo PSTU. O próximo entrevistado será Davi Alcolumbre, do Democratas. Obrigado pela audiência. Valeu.